igreja de Filadélfia foi chamada não para ser embaixadora helênica, mas para ser embaixadora do rei, para pregar os valores do reino, levando à cidade a única mensagem capaz de transformar o coração do pecador. Eu cheguei numa cidade no norte do Peru chamada Bela Vista. No norte do Peru você vai encontrar cidades inteiras sem um testemunho do evangelho sequer. Essa cidade fica no meio do deserto de Setúbal. Eu não sei se você já teve oportunidade de ir a um deserto. A experiência é terrível, não é muito boa. E aquela cidade em particular tinha uma dificuldade enorme. Havia uma pressão espiritual ali como poucas vezes eu senti na minha vida. É como se eu pudesse perceber uma pressão satânica, uma presença maligna naquele lugar. A igreja peruana estava tentando plantar uma igreja ali e não conseguia. Toda vez que uma pessoa descobria que a casa que estava sendo alugada era para um missionário peruano plantar ou morar ali com vistas à plantação de uma igreja, eles diziam o seguinte: nós não queremos. Toda vez que alguém descobria que eles estavam tentando alugar uma pequena propriedade, telha de amianto, chão de terra batida, no meio do deserto, eles diziam o seguinte: nós não queremos bodes aqui. Por mais de um ano, aqueles irmãos oraram incessantemente pedindo que o Senhor abrisse uma porta. E quando eu cheguei nessa cidade, eles estavam tendo a primeira, segunda ou terceira reunião, e eu fui pregar naquele lugar. Quando eu subi ao púlpito, que a gente pode chamar aquilo de púlpito, num calor absurdo, sem nada, a igreja estava absolutamente lotada de 4 pessoas. E eu pensei: o que é que eu vim fazer aqui? Qual o sentido de eu estar aqui? Mas a única coisa que eu lembrava era da necessidade de anunciar o evangelho da salvação eterna. Por 40 minutos eu não fiz outra coisa a não ser anunciar Cristo. Ao final, 2 mulheres profundamente tocadas, chorando, saíram daquele lugar abaladas, e eu tive que ir embora para uma outra localidade. 3 anos depois eu regressei àquela cidade, e eu fiquei estupefato com o que eu pude testemunhar. Aquelas 4 pessoas tinham se transformado em quase 40, gente salva pelo poder do evangelho, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus. Preste atenção no que eu vou afirmar. A força de uma igreja, a força de uma igreja fiel, não vem de dentro. Há muita gente hoje dizendo, através da pregação coach, de que nós temos a força. É o evangelho do He-Man: eu tenho a força. Mas não é isso que as escrituras ensinam. A nossa força não vem de fora. Não vem das parcerias que fazemos com o poder público. Nem tampouco dos recursos oriundos ou provenientes de homens abastados. A nossa força vem do alto. Permita-me contar uma história. Eu estava em Niterói quando um missionário havia me dito
me perguntado se eu poderia voltar ao Peru para ajudá-lo em treinamento de missionários autóctones. E eu respondi a ele dizendo que eu não estava muito disposto a ir, mas em virtude da dificuldade eu iria. Só que 2 semanas depois eu desisti, eu estava cansado demais. Esse missionário também havia me pedido com que eu levasse o pai dele até o Peru, porque ele era um senhor, o pai, de mais de 70 anos de idade, não falava nenhum idioma e teria muita dificuldade de fazer o check-in numa nação diferente. E eu tinha dito a ele que iria. Mas como falei, 2 semanas depois eu estava cansado. Eu tinha pensado 2 vezes e eu falei, eu não vou. Nesse ínterim, eu fui convidado para pregar no aniversário de uma igreja batista perto da minha cidade. E quando eu cheguei lá, eu me dirigi ao pastor e falei, pastor, eu precisava de um cantinho para orar, é possível? E ele falou para mim, olha, o gabinete está em obras, mas eu posso levar o irmão para o berçário. E me levou para um berçário. E por razões óbvias, claro que eu não deitei em nenhum berço, até porque meu tamanho não permite. E aí ele trancou a porta, e eu fiz uma das orações mais imbecis que uma pessoa já fez na vida. Eu comecei a oração dizendo o seguinte, Senhor, eu não vou ao Peru, desse jeito que você está me ouvindo, não vou. E eu dei o meu motivo na oração. Falei, Senhor, eu estou muito cansado. E naquela hora que eu falei que estava cansado, eu lembrei imediatamente do Salmo 23, o Senhor me fez lembrar do Salmo 23, que diz que o Senhor é aquele que nos leva para as águas de descanso. E eu tive a nítida sensação de que o meu cansaço físico não seria nenhum problema. Mas eu fiz uma segunda oração. Eu disse, Senhor, eu não vou, porque eu estou desanimado, eu estou com mais hora de voo do que o urubu, eu não saio do céu. A cada 3 meses saindo do Brasil, pregando nos lugares mais variados possíveis, eu não vou. E eu lembrei de novo do Salmo 23, que diz que o Senhor é aquele que refrigera a nossa alma, a minha alma. E eu tive a sensação de que o meu desânimo não seria nenhum tipo de problema. Mas esse que vos fala fez uma terceira oração. Eu falei, Senhor, eu não vou, porque eu não tenho os recursos para essa viagem missionária. Esse é um hábito que a gente tem, nunca pede dinheiro, o Senhor sempre vai tocar no coração de alguém para mandar. Eu falei, eu não vou porque eu não tenho esse dinheiro. E aí naquele momento eu lembrei do Salmo 23 que diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E tocou a porta, era o pastor da igreja me chamando para ir para o culto. E eu fui pregar, e esqueci completamente. E por mais de 50 minutos eu não fiz outra coisa a não ser pregar o Evangelho. Ao final, um casal que eu não conhecia, saiu em minha direção, e eles choravam compulsivamente, e ele me entregou um cheque na mão, e eu olhei aquilo, e eu fiquei assustado, porque era exatamente o valor da passagem, de todas as despesas, e eu falei para aquele homem, eu não quero o seu dinheiro, não quero. Aí ele disse, mas o senhor precisa receber. Eu falei, chama o seu pastor. A preocupação enorme em relação à ética pastoral. E o pastor veio e eles explicaram. E eu falei, mas eu não quero. E aí eu lembrei da viagem que eu tinha que fazer. Resolvi ligar para minha esposa, contei a história para ela. Ela disse, você é louco em dizer que não vai. Você tem que ir. E eu falei, mas eu vou fazer o que lá? Tem 3 meses que eu vim daquele lugar. Não faz sentido. Liguei, combinei com o conselho de presbíteros da igreja, pedi conselho, e eu falei, gente, não tem sentido eu ir. E aí eu lembrei do pai do missionário. O missionário estava orando há 14 anos para que o pai fosse crente. Eu falei, Senhor, não é possível que o Senhor esteja me tirando daqui para levar para o Peru, para eu poder somente levar esse homem lá.
Até que resolvi que deveria ir. Cumpri a minha agenda no Peru. Na última semana, no domingo, eu estive em Bela Vista, como eu contei para vocês. Dali eu fui para uma outra igreja, onde o pai do missionário estaria ali. E quando eu terminei de pregar naquela igreja lotada de 14 pessoas, aquele homem chegou para mim, olhou nos meus olhos e disse: eu entendi. No dia seguinte nós nos dirigimos com ele para o Oceano Pacífico, e o missionário disse: batiza o meu pai. Eu falei: de forma nenhuma, eu não sou digno, eu não queria nem ter vindo, quanto mais batizá-lo. Aquele homem foi salvo pelo poder do Evangelho, transformado, regressou ao Brasil, tornou-se membro da Assembleia de Deus da sua cidade, virou diácono, até que o Senhor há pouco o promoveu para a glória, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós somos chamados a pregar. Cristo